E aí, galera? Antes do início da nossa aula, eu quero bater um papo com vocês sobre o quê? Entrega de trabalhos, entrega de atividades. Tem alguns ainda me devendo atividade, me devendo trabalho. Então, galera, acorda, vamos correr atrás, tá? Não é brincadeira, a gente está estudando agora nesse período em casa, faz parte, é inevitável, é a realidade que nós nos encontramos hoje e isso aí é o mundo todo que está assim, não é só com a gente. E nós somos um povo forte e nós vamos vencer isso. Mas para isso vocês precisam se dedicar. Senão vai chegar no final do ano, vai ter muita coisa acumulada, vai ser difícil conseguir a nota. E aí passar de ano de qualquer jeito, a gente já está tendo essa dificuldade que é não estar próximo e ainda ter esse problema de deixar para em cima da hora. Então vamos correr atrás, que vai dar certo. Passei um trabalhinho aí tranquilo para fazer semana passada. Não tem motivo para não ter entregue. Então, assim, corre atrás. Hoje ainda vou estar recebendo se alguém me mandar, mas amanhã já não vai estar valendo mais, tá bom? Então não deixem de mandar. Agora vamos falar sobre as atividades de hoje, tá? Hoje a gente vai falar de trapézio. Não pulem o vídeo, não vai lá no final só ver quais são os exercícios, porque eu vou dar vários spoilers aqui. Então fica ligado, não custa nada assistir, rapidinho, vai ser um vídeo curto, mas vocês precisam ter atenção, porque isso vai fazer diferença para vocês fazerem o exercício, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre os trapézios, como eu disse. Nós temos 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio escaleno. Por que ele é escaleno? Porque os lados opostos dele medem 2 medidas diferentes, tá? Então, aqui a gente tem a base e a outra base. O trapézio ele sempre tem 2 bases. Uma que a gente chama de base menor e a outra que a gente chama de base maior, tá? Que pode estar ao contrário também, de cabeça para baixo ali não tem problema, tá? A gente tem que identificar qual é a maior e qual é a menor. E esses lados, eles são sempre paralelos, tá? Então, sempre tem esse parzinho de lados aí que são opostos e paralelos, tá? Esses a gente chama de base. E aí, os outros 2 lados, eles podem ser diferentes, totalmente diferentes, e aí a gente chama de escaleno, ou eles podem ter a mesma medida, mas não serem paralelos. Percebe que aqui, ó, ele tá um para cá e o outro para cá. Eles estão assim. E aí, mas eles têm a mesma medida, tá vendo? Tem 2 tracinhos de 2 aqui. Então, por isso que a gente chama ele de isósceles, tá? Porque eles têm a mesma medida. E a gente tem o trapézio retângulo. Por quê? Porque ele forma ângulos retos. Ele tem esse lado aqui reto, tá? Mas não é paralelo a esse aqui, tá bom? Então, ele forma ângulo reto aqui e aqui, por isso é chamado de trapézio retângulo, ok? Aqui, vamos falar sobre o quê? Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque eu não falei, eu não botei aqui. Mas, ó, vamos falar dos lados dele. Ó, vou anotar aqui, não sei se deu pra ver direitinho. Mas a gente tem, ó, lado AB, que é paralelo ao lado CB ou BC, tá bom? A mesma coisa aqui, vou chamar aqui de E, F, G e H. Então, ó, a gente tem o lado EF paralelo ao GH. Mas, ó, percebam, gente, que FH é um lado, o EG é o outro lado, tá? Então, tem 4 lados. Eu anotei aqui 4, deixa eu anotar o outro aqui. Aqui é o B... Não. Epa. Ó, A, C e também o BD. Eu confundi por causa desse B aqui, mas enfim, vamos lá. E aqui eu vou chamar R, S, T, U, ok? Então, ó, RS, esse lado RS é paralelo ao lado TU, ok? Mas também temos o lado SU e o lado RT, tá bom? São lados desse trapézio. Agora aqui a gente vai falar também do quê? Das diagonais do trapézio. Será que eu vou conseguir?
A diagonal, ó, ela liga um ângulo ao outro lá, o oposto, ó. Então, aqui nós temos diagonais. Obviamente que vai ficar meio torto, né? Mas são as diagonais desse trapézio, tá? Esse trapézio aqui é aquele isósceles, tá? Esse lado igual a esse. Se ele tem dois lados iguais, gente, eles formam também ângulos iguais. Então, esse ângulo daqui é igual a esse aqui. E esse daqui é igual a esse aqui, tá bom? E esses dois aqui, ó, um de cima com um de baixo, a gente chama eles de ângulos suplementares. Por quê? Porque eles sempre formam juntos 180 graus. A soma dos dois dá 180. Então, esse ângulo mais esse, ou esse aqui mais esse, dá 180 graus, tá? E aqui, deixa eu apagar. E aqui, ó, a gente tem a altura. A altura H é de altura, tá? Então, aqui é a altura desse trapézio. Percebe que a altura, ela sempre vai formar um ângulo reto aqui, tá? Ele vai estar... É porque o meu tá meio tortinho, mas ele sempre vai estar bem retinho aqui. Então, esse lado eu não posso chamar ele de altura, tá? Agora, percebe aqui que aqui já está formando esse ângulo reto. Então, se ele já está formando o ângulo reto, é porque esse lado coincide com a altura do trapézio, tá? Então, esse lado aqui, além de ser lado, ele é a altura, tá bom? E aí, ó, aqui também tem as diagonais, tá, gente? É porque não fica muito bom, porque a tia não tem... Ficou péssimo esse, inclusive. Então, vamos lá. Lembra que eu falei, ó, que H é a altura? Então, aqui a gente tem a área do trapézio, tá? Então, como que eu calculo a área? A área, gente, é toda a parte interna desse trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Eu tenho que pegar a medida da base maior, somar com a base menor. Percebe que está dentro do parênteses, então por isso que eu somo primeiro. Depois eu multiplico pela altura e divido isso tudo por 2. Então vamos calcular aqui, ó, qual que seria a área desse trapézio aqui do exemplo. A área vai ser igual. Quem que é a base maior? Ó, 3. Quem que é a base menor? 2,5, ok? Vezes a altura. Aqui, ó, é um trapézio retângulo, então a altura coincide com esse lado, que é 4, dividido por 2. Aqui eu consegui fazer meio reto. Então, ó, quem vai ser a área? Primeiro eu somo 3 mais 2,5. Gente, olha só. Quando eu vou somar, eu tenho que botar vírgula debaixo de vírgula. A vírgula do 3 é depois dele, tá? Então, aqui vai dar 5,5. Então, 5,5 vezes 4 dividido por 2. Vamos lá multiplicar isso, ó. 5,5 vezes 4. Vezes 4. 4 vezes 5 é 20, então a gente bota o 0 sobre o 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Ó, tem uma casa decimal aqui, então eu conto uma casa decimal, isso vai dar 22, tá? Então, ó, a área deu igual a 22. Como estava dividindo por 2, vai dar igual, ó, 22 dividido por 2 vai dar 11. 11 o quê? Centímetros quadrados. Gente, não esquece. Sempre que a gente estiver falando em área, o resultado vai ficar centímetro quadrado ou metro quadrado, tá? A medida, a distância é em centímetro, mas a área vai ser em centímetro quadrado, ok? Então, ó, somei base maior mais a base menor, multipliquei pela altura e depois eu dividi por 2. Aqui, presta atenção. Eu coloquei esses porque tem um exercício praticamente idêntico, igual a esse aqui. Então, prestem atenção, tá? Como que eu resolvo? Ele quer saber a área desse polígono. Esse polígono, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. No exercício fala que é um polígono regular. O que é isso? Que todos os lados são iguais. Então, se aqui vale 2,5, aqui vale 2,5, aqui também, tá? Aqui eu coloquei essa setinha para identificar o quê? Que é a medida da altura. É isso aqui, ó, que vale 3 centímetros, tá? Então, como que eu calculo a área desse hexágono? Porque tem 6 lados em hexágono. Mesmo que a gente não saiba a fórmula da área de um hexágono, mas a gente já não falou agora
da área do trapézio, a gente vai usar a área do trapézio. Tá vendo esse pontilhado aqui? Ele tá dividindo esse hexágono no meio. Tem um trapézio aqui, ó, e outro idêntico aqui. Então, basta a gente fazer a área desse trapézio e depois multiplicar por 2, que aí a gente vai saber a área desse polígono todo, ok? Então, vamos lá, ó. A área do trapézio vai ser o quê? Base maior, quem é a base maior? 8, mas é importante colocar dentro do parêntese, tá? Mais 2,5 vezes 3 da altura, dividido por 2. Então, a área vai ser igual. 8 mais 2,5 vai dar 10,5 vezes 3 dividido por 2. Vou fazer aqui no cantinho, ó, 10,5 vezes 3. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 0 dá 1. 3 vezes 1, 3. Ó, uma casa decimal, então ficou 31,5. 31,5 dividido por 2. Gente, aqui tem que dividir por 2 a área do trapézio e tal. Mas eu vou estar descobrindo, quando eu dividir por 2, a área desse trapézio aqui. Sendo que esse outro aqui é idêntico. Depois eu vou ter que multiplicar por 2. Pensa comigo. Eu vou dividir por 2, depois multiplicar por 2. Então, eu já posso dizer que essa área do hexágono inteiro aqui, ó, a área do hexágono, eu já posso dizer que é quanto? 31,5. Se eu precisasse saber a área do trapézio, eu teria que dividir por 2. Vocês entenderam isso? Que eu não dividi aqui, por quê? Porque depois eu vou ter que multiplicar por 2, porque eu tem 2 trapézios, é como se ele tivesse espelhado assim, tá? Como se fosse aquele, lembra a simetria de reflexão que a gente estudou lá no início do ano? Esse trapézio, ele tá refletido embaixo, então ele tem a mesma medida. Então aqui a gente primeiro estava descobrindo a área do trapézio de cima. E depois teria que multiplicar por 2 para descobrir a área do trapézio de baixo. E aí saberia o hexágono inteiro. Então, se a fórmula manda eu dividir por 2 e depois eu tenho que multiplicar por 2, é só não dividir nem multiplicar. Eu já sei a área do hexágono, tá? Então, a área do hexágono é 31,5 centímetros quadrados. Deixa eu apagar tudo aqui. Para agora a gente fazer esse aqui. Agora é um octógono, tem 8 lados, tá? Então, é também um octógono regular. Então, aqui tem 2 centímetros, 2, 2, 2, 2, 2. Agora, percebam o seguinte. Aqui a gente tem um trapézio isósceles, porque, ó, esse lado vai ser igual a esse, porque todos os lados medem 2 centímetros, tá? Só que não é igual o hexágono ali, que a gente vai estar dividindo em 2. Percebe que tem um retângulo aqui no meio. Lembra que eu falei que é regular? Se aqui mede 2 centímetros, aqui também mede 2 centímetros. E quando é retângulo, se aqui mede 9, aqui também mede 9. Então, significa o quê, ó? Que a gente tem um retângulo aqui. Vocês lembram a área de um retângulo? A área de um retângulo, gente, é base vezes altura. Então, já vamos resolver a área disso aqui, ó. A área do retângulo. Qual que vai ser, ó? A área do retângulo é 9 vezes 2. Então, a gente tem que a área do retângulo são 18 centímetros quadrados, ok? Agora, deixa eu trocar a cor da minha caneta. Vamos fazer agora, ó, a área do trapézio. Qual é a área do trapézio? Base maior. Quem é a base maior? 9. Mais base menor, que é 2. Vezes a minha altura. Ó, tá escrito aqui que a altura é 1,5, tá vendo? Dividido por 2. A área do trapézio é igual. 9 mais 2 dá 11. 11 vezes 1,5 dividido por 2. Então, primeiro eu vou multiplicar esse 11 vezes 1,5. 11, aqui não precisava, vezes 1,5. 5 vezes, deixa eu apagar aqui porque não ficou bom não. Ó, fazer mais retinho. 11 vezes 1,5. Melhorou. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aí a gente soma. Vai dar espaço para somar, Tuiane? 5, 6, 1. Ó, tá aparecendo um negócio ali, gente. Não aguento comigo. Tenham paciência com a professora de vocês, crianças. 5, 6 e 1.
Ó, tem uma casa decimal, então eu tenho que colocar vírgula. Então, ó, deu já aqui 16,5, tá? E aí, dividido por 2, para fazer a área do trapézio. 16,5 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 8, não sobra nada. Abaixo 5. 5 dividido por 2 vai dar 2. Mas aqui tinha vírgula, tá? Tem que botar vírgula aqui. Sobra 1. Não tem mais nada para baixo, a gente bota o 0. Vai dar 8, eu sei que vocês vão fazer isso na calculadora. Eu sei. Vocês não me enganam. 8,25 é a área desse trapézio aqui. Mas esse outro aqui é igual. Então, a gente teria que multiplicar por 2. E aí, multiplicando por 2, a gente vai dar o 16,5. Então, qual que vai ser a área do octógono completo, inteiro? Ai, ficou horrível. Qual que vai ser a área do octógono inteiro? Tem que somar o 18, que é a área do retângulo, mais o 16,5, que é esse trapézio mais esse trapézio, tá? Então, o total vai ficar, ó, vírgula debaixo de vírgula, 0 mais 5, 5, 8 mais 6, 14, vai 1, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, o octógono inteiro mede 34,5. Então, percebam, fizemos a área do retângulo, depois fizemos o trapézio, multiplicamos por 2 para saber os dois trapézios, e aí somamos tudo e descobrimos a área do octógono. Gente, tem um exercício idêntico, só vai mudar os números no exercício de vocês. Mas eu quero destacar para vocês o seguinte. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Por quê? O que eu quero destacar para vocês? No livro, na página 35, na número 1, letra B, não tem a altura. Então, anotem aí a altura, porque no meu livro, pelo menos, não veio. Não sei se no de vocês tem, mas a altura, tem uma setinha cinza assim do lado. A altura é 3,6 centímetros. Então, anotem, na letra B, no octógono tem lá, ele tem em cima medindo 5 centímetros, aí tem 14,4, a altura é 3,6, tá bom? Então, aqui, nós temos também uma outra questão que é parecida do livro, tá? Que vai ter aí para vocês fazerem. Nós temos um trapézio isósceles, ó, esse lado é igual a esse lado, tá? Então, a base maior dele mede 18 centímetros e a base menor mede 5 centímetros. E nós temos aqui, ó, que o perímetro mede 41 centímetros e a altura 6 centímetros. A altura, galera, ó, é a distância... Gente do céu. Muito torto. Mas a altura é a distância de uma base até a outra, ok? Então, aqui tem 6 centímetros, tá? E o perímetro, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, aqui a gente quer descobrir qual a medida desses dois lados aqui. Se é isósceles, os dois lados medem a mesma coisa. Então, eu botei x de um lado e x do outro. O que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados. Então, se eu pegar o lado 18 mais o lado 5 mais o x desse lado e mais o x do outro lado... Isso é o perímetro. Isso aqui somado tem que dar quanto? 41. Então, a gente monta uma equação, ó. 18 mais 5 mais 2x, tá? Ó, x mais x dá 2x, é igual a 41. Então, eu vou deixar tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro, para encontrar o valor do x. Então, ó, vai ficar 2x é igual a 41 menos 18 menos 5. Por quê? Porque quando a gente muda de lugar da igualdade, muda o sinal. Então, vai ficar 2x é igual. 41 menos 18 com 5 vai dar 23. Então, vai ficar aqui, ó, 41 menos 23. Vai ficar 3, 11 menos 3 dá 8, 3 menos 2, 1. Ficou 18 aqui. X é igual a 18 dividido por 2. X é igual a 9. Então, nós descobrimos o quê? Que cada lado aqui, na verdade, vale quanto? 9 centímetros, ok? Agora, a gente calcular a área, gente. Quem é a área? Vou deixar assim mesmo. A área, base maior, 18, mais base menor, 5, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área vai ser igual. 18 mais 5 dá 23... vezes 6 dividido por 2. Olha só, para facilitar a vida,
Tá vendo aqui que tá multiplicando o 26 vezes o 6, o 23 vezes o 6 e depois dividindo por 2. O 6 dividido por 2 a gente faz de cabeça, que é rápido. O 6 dividido por 2 dá 3. Então, ao invés de primeiro eu multiplicar por 6 e depois dividir por 2, eu posso pegar esse 6, dividir por 2 para depois multiplicar por 23. Então, vai ficar o quê? 23 vezes 3, porque 6 dividido por 2 dá 3. E aí fica mais fácil de calcular até de cabeça, ó. 23 vezes 3 vai dar 69. Então, a área desse trapézio é o quê? 69 centímetros quadrados, tá bom? Então, o exercício que vocês têm que fazer é esse. Página 35 toda, página 36 apenas o número 6, tá bom? Um beijo, boa sorte e até amanhã.